Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um tempo precioso de estudo da Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor nos guie nesse momento, que o Senhor nos oriente e que o Senhor fale aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Chegada a Jerusalém. Triunfo na visão do reino dos céus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 1 a 6. Diz assim o texto. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Irmãos, aqui nesse trecho nós estamos vendo a preparação para a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós já vimos que os judeus, eles estavam esperando um Messias político, guerreiro, alguém que pudesse demonstrar força, poder, mas Jesus escolhe uma maneira bem peculiar de entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho. Essa era a forma de demonstrar que ele não atendia às expectativas dos judeus, mas que Jesus era um Messias de humildade e paz. Percebemos então que este feito é um preparativo para essa entrada, quando Jesus manda os discípulos encontrarem um jumentinho que já estava separado. Isso nos mostra que o ministério de Jesus não esteve pautado em acasos, mas havia sim uma preparação. A partir desse momento, ele inicia uma trajetória de sofrimento que há de culminar com a sua crucificação. Mas nada disso foi um acaso. Tudo foi parte de um grande plano de Deus. Assim, faz sentido quando nós dizemos que essa entrada de Jesus em Jerusalém foi triunfal, pois ela estava indicando o cumprimento pleno da missão divina de Jesus. E mesmo que Jesus tenha padecido sofrimento, traição, tortura, abandono, dor, o seu triunfo sobre a morte ao ressuscitar nos faz triunfar sobre o maior rival dos homens, o pecado. A entrada de Jesus em Jerusalém foi triunfal e nos faz também viver em triunfo. Uma digna recepção. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 7 a 11. Trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Bom, como já dissemos, Jesus havia organizado tudo para a sua entrada em Jerusalém. Ele não deixou nada para o último momento, pois sabia exatamente o que iria fazer e o que iria lhe acontecer. Jesus tinha convicção da sua missão e tudo o que foi preparado eram evidências de que ele era o Messias. Jesus é o cumprimento da profecia do profeta Zacarias. Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém.
eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Isaías também havia dito que o Messias seria chamado Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus montado em um jumentinho significava o rei que vem ao som da paz. Jesus é o Príncipe da Paz predito por Isaías. O fato de ser um animal novo, esse jumentinho, ou seja, que nunca havia sido montado, estava simbolizando também a pureza. Aquele animal estava sendo utilizado para um propósito sagrado, devendo, portanto, ser puro. E os gritos do povo evidenciavam o Rei dos Reis triunfante. Marcos 11, versos 9 e 10, diz assim: os que iam adiante dele e os seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. O triunfo de Jesus, o Rei dos Reis, é único, pois é sobre um inimigo que ninguém poderia triunfar, a morte. Não são apenas eles que não entendiam os significados. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 12 a 14 e de 19 a 21. Diz assim o texto. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma desse fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. E agora os versos de 19 a 21. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Este episódio aqui, ele por vezes deixa algumas pessoas um pouco confusas. Jesus sente fome, vê uma figueira, quando se aproxima percebe que ela não tem frutos. E então ele a amaldiçoa, de modo que no dia seguinte os discípulos verificam que a árvore estava seca, desde a raiz, como o texto nos mostrou. E há ainda uma importante informação no verso 13, de que aquela não era a época de figos. Então, por que Jesus estaria procurando figos se aquela não era a época para encontrá-los? Bom, as figueiras em Jerusalém, elas costumam frutificar após estarem com as folhagens completas. Ainda que aquela não fosse a época devida, aquela árvore já estava com as suas folhagens completas. Tratava-se então de uma exceção, o estar coberto de folhas antes do tempo. Oséias capítulo 9, verso 10 diz assim: Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amavam. Naum, capítulo 3, verso 12. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Espiritualmente, Israel já deveria ter frutos, mas apenas aparentava. Eles não estavam frutificando. Os frutos viriam para os que estivessem ligados à videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vemos aqui então que Pedro ficou tão espantado com o que foi feito, ou seja, a figueira que secou, que ele não conseguiu perceber o porquê isso foi feito. Ele não estava atentando para o que Jesus estava ensinando naquela situação. Devemos sempre estar atentos em todas as situações sobre o que Jesus quer nos ensinar. Em suma, aquela figueira estava simbolizando Israel, que já deveria estar dando frutos. Irmãos, viver de aparência é algo muito perigoso para nós mesmos. E ainda a propaganda enganosa é algo de que o Senhor não se agrada.
Uma desaprovação necessária. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 15 a 18. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Jesus aqui ele está citando o profeta Isaías na referência de que o templo não deveria ser um local de comércio comum e, muitas vezes, comércios escusos. O templo ele deveria ser casa de oração, um local sagrado. E daquela forma os judeus o estavam banalizando, profanando o que deveria ser santo, separado ao Senhor. Os pobres peregrinos que iam ao templo estavam sendo oprimidos, ao invés de serem assistidos. E assim Jesus se ira. Preste atenção em uma coisa. Jesus se ira contra a injustiça. A ira de Jesus é uma manifestação da sua justiça. Ele é 100% justo. E então, ele não pode concordar com a injustiça. Em nome do sagrado, alguns estavam explorando a fé dos outros. E Jesus, então, não concordou com a injustiça. Por isso, ele os expulsou. Porque ele nunca há de concordar com o comércio da fé. Irmãos, ainda hoje há muitos comerciantes da fé. Aqueles que se aproveitam das carências dos outros para alcançarem vantagens pessoais. Autopromoção. Sabemos que isso não é bom. Mas como então podemos evitar esse tipo de manipulação? A resposta está na palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Seja nela fortalecido. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos fortalecidos na palavra do Senhor. Os efeitos da fé. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 21 a 26. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Irmãos, aqui Pedro retoma o assunto da figueira que havia secado e Jesus aproveita para ensinar sobre a importância da fé para a vida dos discípulos. A fé que Jesus apresenta, a fé bíblica, ela não se trata de um pensamento positivo, crendice, mas ela é firmada no próprio Jesus, que é o autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em sua carta, no capítulo 10, verso 17, ensina que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus é, então, o parâmetro da fé. Jesus nos apresenta aqui a oração da fé, a oração que deve estar em Deus, pois a nossa alma e coração devem estar focados nele. E a oração move coisas grandes e impossíveis, pois é Deus quem faz a diferença, ele tem todo o poder. A oração age contra a ansiedade, pois quando oramos, nós devemos orar crendo que já recebemos. E restaura o relacionamento que possa estar quebrado com o próximo e com Deus, pois a nossa fé deve estar baseada no perdão. A autoridade de Cristo, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 27 a 33. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e o perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu
ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. As autoridades religiosas, elas chegam a Jesus aqui com a intenção de desautorizar as suas ações, aquelas ações que Jesus estava tendo no templo. Essas autoridades achavam que eram os detentores da revelação de Deus e assim seriam a autoridade máxima a respeito de Deus. Na verdade, eles estavam demonstrando arrogância, pois para os judeus, Jesus não teria autoridade para fazer o que vinha fazendo. Mas Jesus estava atento àquela situação e percebe a maldade daqueles corações, de modo que desarticula aquela situação com uma pergunta que vemos no verso 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Se a pergunta fosse respondida corretamente, reconhecendo João Batista como profeta e tendo a autoridade divina, eles também teriam a sua resposta quanto à autoridade de Jesus, pois João Batista havia testemunhado sobre Jesus. A autoridade de João e a autoridade de Jesus tinham a mesma fonte, a autoridade divina. Ao não saberem como responder à questão, eles não têm mais argumento para questionar a autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade e essa autoridade foi dada por Deus. Mateus capítulo 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos agora que o Senhor a complete em nossos corações. Cuida, ó Pai, das nossas famílias, das nossas necessidades. Cremos que tu tens todo o poder, que toda a autoridade foi dada a Cristo e é através dele que nós nos achegamos a ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre é muito bom nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Se você deseja enviar sua dúvida ou comentário, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha domingo após domingo aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.